Então está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Som ativado. Iniciar a transmissão, ok? Ok, bom dia a todos. Espero que todos estejam nos ouvindo bem. Vamos iniciar a nossa apresentação. Será uma apresentação de aproximadamente 1 hora e a ideia é que no final da apresentação vocês possam fazer questões, colocar questões, fazer perguntas, ok? Vou fazer uma pequena introdução, apenas um slide aqui falando um pouco sobre o Lecran e logo em seguida o Daniel iniciará a apresentação sobre salas de reuniões, ok? Mais uma vez sejam bem-vindos, obrigado por participarem. Bom, a Lecran, para quem ainda não conhece, ela é um distribuidor, né? Distribuidor de alto padrão de produtos, tecnologia e serviços, e a gente praticamente aí todos os nossos parceiros, nossos fabricantes são de procedência internacional, né? De origem estrangeira, americanos e a Kramer do Israel. E a gente está aqui no Brasil com todo esse suporte, não só de vendas e pré-vendas, mas também de assistência técnica. Nós, no Brasil, representamos várias marcas, né? As duas, a Kramer e a Vadio, que alguns de vocês já conhecem, e sem dúvida nenhuma, a Biamp, que recentemente adquiriu a Community, a parte áudio, e um pouco antes a Cambridge. Então, nós também estamos representando a Biamp e todas essas duas empresas, por enquanto, a Community e a Cambridge. São empresas, inclusive, que nós pretendemos futuramente, nos próximos webinars, falar um pouco sobre as soluções da Community, que são alto-falantes profissionais, né? E da Cambridge, que são serviços e soluções na área de mascaramento de som. A Biamp, muitos de vocês conhecem, né? Ela é líder mundial nessa área de áudio, processamento de áudio, DSPs, não só DSPs, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer a linha de alto-falantes, microfones, paging, né? Então, são todas essas soluções da Biamp que a gente pretende começar a apresentar a partir de agora, nesses webinars que nós vamos começar. Eu vou passar a apresentação para o Daniel. Daniel pode falar para vocês a partir de agora sobre sala de conferência e considerações sobre os projetos delas. Espero que aproveitem. Obrigado. Ok, bom dia a todos. Estamos iniciando então este webinar, né? Que vai trazer considerações sobre salas de conferência. E este webinar hoje é o primeiro de uma série de 3. Então, hoje nós estaremos vendo um pouco mais das salas Biamp, né? O que a Biamp tem para salas de conferência. E nos próximos webinars nós iremos então entrar mais aprofundadamente em como projetar uma sala de conferência de alta qualidade. Quero dizer também que esse é um momento muito interessante, muito importante aqui para nós no Brasil, porque este será o primeiro webinar feito por uma grande marca de DSP e processamento de áudio, feito em português. E a partir desse, então, nós vamos ter uma série, teremos diversos outros aí em planejamento. E agora, então, nós teremos a oportunidade de obter esse conhecimento, de compartilhar esse conhecimento todo da Biamp com todas as pessoas aqui no nosso país. Então, bem-vindos e vamos então passar a apresentação, ok? Como eu disse, então, hoje teremos aí uma sonorizar e automatizar a sala. E então vamos começar aí com o primeiro slide. Aqui a gente tem um texto muito simples, né, trazendo atenção à importância da voz na videoconferência, a importância de que essa comunicação seja extremamente bem entendida, seja entendida com conforto, e
darmos a devida importância a essa parte da conferência que é essencial. Vamos olhar aqui então algumas considerações bastante importantes a respeito de uma sala de videoconferência. A primeira consideração que eu coloco aqui é que a gente deve prestar sempre atenção e considerar com seriedade a questão da acústica da sala. Nesse primeiro tópico, falando da afinação acústica dessa sala, a gente deve buscar então uma sala onde não hajam problemas como ondas estacionárias, frequências de Schroeder, e que também as salas contêm aí um tempo de reverberação bastante adequado, conforme as recomendações gerais aí, né? Que eu estou colocando aqui embaixo nessa planilha, que traz aí, então, o tempo de RT60 ideal para diferentes tipos de sala. Então, uma sala aberta, né, um escritório aberto, é ideal que tenha uma reverberação menor que 1 segundo. Um escritório fechado, que é muito comum aí em várias empresas, é desejável que a reverberação esteja abaixo de 0,6 segundos. E agora a sala de reunião, como a gente está também falando aqui, é um tempo de reverberação de 0,6 a 0,8. E por último, uma sala de áudio e videoconferência, que é exatamente o tema do webinar hoje, seria interessante que houvesse, então, uma reverberação menor do que 5 segundos, para que haja um perfeito entendimento da comunicação e para que não hajam defeitos típicos de acústica aí que são ouvidos pelo nosso participante remoto. Outro tema aqui que é muito importante falar inicialmente, também no tópico acústica da sala, é a questão de que deve haver, então, o acondicionamento do som dentro dessa sala para que possa haver a privacidade daquilo que está sendo falado dentro da sala. É muito sério e traz problemas muito até conhecidos, que se existe o fato de que a sala em questão pode haver uma pessoa ou um sistema fora da sala que pode ouvir o que está sendo dito, isso acaba se tornando um problema grande e que deve ser endereçado pelo projetista dessa sala. Então, quando a gente for olhar em uma sala com um possível projeto de videoconferência ou audioconferência, é sempre importante reparar se existe ou existirá acondicionamento do som dentro dessa sala, por consequência, privacidade. Nós iremos, então, mais à frente apresentar uma solução que é da Biamp também, que é da Cambridge Sound Management, para fornecer essa privacidade sem a necessidade de algum bloqueio acústico no local. A gente está falando do mundo de colaboração, de participação de pessoas remotas em reuniões. Então, essa colaboração não pode existir sem o áudio estar presente e, de preferência, com a melhor qualidade possível. É muito comum a gente participar de conferências ou até treinamentos onde existem problemas audíveis aí nessa conferência que atrapalham o nosso entendimento, a concentração e a capacidade de reter essa informação que a gente está trocando. As salas de conferência são muitas, né? Hoje é um mercado que cresce muito e toda empresa acaba participando muito de vários projetos desse tipo. No entanto, a questão do áudio, muito comumente, é ou esquecida, ou subpriorizada, ou colocada como algo muito simples e que não requer muita atenção, e ali é feito no meio de outras tecnologias, como automação, o vídeo. Então, é muito comum a gente ver essa questão delicada do áudio ser subpriorizada nos projetos. Uma sala onde foram gastos milhares de reais em tecnologia de ponta, microfones que seguem os usuários ou super matrizes de vídeo, telas 4K, é muito delicado que haja um elemento dentro do sistema de som que está com baixa qualidade. Nós sabemos que um sistema de som como um todo, ele é sempre nivelado
pelo elemento de menor qualidade. Ou seja, se a gente então tiver um super microfone, uma super caixa de som e tudo mais, e colocar ali uma má acústica, por exemplo, uma sala com ecos e coisas do tipo, a gente vai ter todo esse sistema nivelado por esse elemento. Então, de nada adianta ter muita tecnologia quando a acústica é ruim, ou então ter a acústica boa, mas um microfone que não capta bem aí os falantes. Então, isso tudo pode gerar nesse projeto que a gente trabalha uma grande perda de tempo, frustração para quem está participando ou para quem pagou por esse sistema, e também perda de produtividade devido a problemas com aquela conferência, coisas que não funcionam, tem que ficar arrumando áudio. Então vamos ter muita atenção com isso. Seguindo aqui, nós vamos então verificar alguns problemas muito comuns em salas de conferência. O áudio é ininteligível ou difícil de ouvir. Principalmente questões acústicas, em primeiro lugar, vão trazer esse problema, e até mesmo mau posicionamento de alto-falantes, mau posicionamento de microfones, ou até mesmo uma sala muito ruidosa, onde a gente tem interrupções e tornam difícil ouvir e entender aquilo que está sendo falado. Ruídos de ar-condicionado, cadeiras que rangem, e todo tipo de ruído que pode haver dentro de uma sala representam problemas para essa conferência. Então, devemos sempre ter atenção, nos reunir com equipes de diferentes disciplinas para a gente ter uma visão geral de como vai ser essa sala ainda, se ela não foi ainda construída. Um problema comum, né, e algo que a gente ainda vê hoje em dia, e era muito comum no passado, é aquelas reuniões onde os participantes ficam todos debruçados dentro de um microfone estrela, como esse da foto, e é super incômodo. Essas soluções quase sempre trazem um entendimento muito ruim, a qualidade baixa, e quando é em outra língua, então nem se fala, porque fica todo mundo super atento e tenso, tentando entender o que é falado e se debruçando na frente dessa solução que consideramos ultrapassada. E também, assim, quando há reuniões com esse tipo de característica, a gente verifica que conversas duplas ou até os ecos da sala, eles, de certa forma, como se eles multiplicam e tornam muito difícil o entendimento, principalmente quando dois falantes estão falando ao mesmo tempo. Fica tudo muito embolado. Outra característica aí que a gente vê nessas salas aí da geração passada é que os sistemas inclusos na sala, como vídeo, agendamento, iluminação, eles acabam sendo todos muito fragmentados, são separados, e fica super difícil, às vezes, lidar com diferentes tecnologias, diferentes fabricantes, vários manuais de instruções, e aí requer um tempo hábil bem maior para preparar a sala para trabalhar, se os componentes que estão interagindo não foram projetados para trabalhar junto. E com tudo isso que vem evoluindo a indústria, o mundo do áudio, do vídeo, a gente acaba supondo que é necessário algo muito complexo para resolver essas questões todas que nós estamos falando. No entanto, o que é necessário, então, é um planejamento prévio, reunião das equipes, disciplinas, vocês entrarem no projeto e passarem a debater esses temas o quanto antes puder isso acontecer, melhor, porque vai haver mais tempo para resolver diversas questões. Então, vamos buscar fazer isso, sempre. A Banhamp tem um compromisso desde sempre, e também vale destacar que a Banhamp sempre foi um pioneiro na questão das conferências, da comunicação unificada, desde o início com a linha Nexia, e foi então seguindo para as demais linhas. Então existe o compromisso de fornecer um desempenho superior, interação dos componentes. Como exemplo, existe uma tecnologia que a Banhamp patenteou e que é muito útil nesses casos, que é a capacidade de filtrar o ruído de fundo, ruídos gerais da sala, mantendo o foco nas vozes. Para isso existe um algoritmo que é chamado Speech Sense, está sendo explicado aí no texto, e ele consegue muito efetivamente diferenciar uma voz real de outros ruídos diversos da sala, como teclar, como papéis se amassando, barulhos mecânicos da mesa. E então essa tecnologia permite com muita eficiência
que o microfone capte somente a voz e filtre esses ruídos indesejados no local. Um dos objetivos que nós temos como projetistas e designers de tecnologia é tornar essa tecnologia invisível para o usuário final. Isso significa que esse usuário ele não deve ficar se preocupando com configurações, botões, ajustes, e então deve ser altamente transparente para ele, de forma que ele somente inicie a reunião e tenha o uso de tudo isso com alta qualidade, porém sem ter que se preocupar em tantas questões aí que a gente se preocupa. Então isso é tornar a tecnologia invisível. E as soluções da Biamp também são completas, escaláveis, econômicas, a linha é muito diversa, a gente considera que ganha da concorrência porque temos produtos para cada tipo de aplicação e não precisando adquirir produtos que fazem muito a mais, às vezes, do que a gente precisa e não usando essas funções. Por isso, a gente tem produtos para cada tipo de ambiente. Então, para diferentes salas, existem diferentes desafios e considerações. Algo que nós chamamos de huddle room, que é uma pequena sala de reunião, ela costuma ter reuniões de 1 a 6 pessoas, são reuniões rápidas, com colaboração em tempo real e com extrema simplicidade de uso. Salas de conferências médias costumam ter, não obrigado a, de 7 a 15 pessoas, são usadas para reuniões diárias de pequenos times, porém reuniões bem extensas e complexas. E chegamos então em salas de reunião grandes, com maior capacidade, são para quase que certos auditórios, né? Muitas vezes os grupos são grandes, as reuniões são formais, são conselhos da presidência, que estão reunidas através de uma mesa e, em muitos casos, tem participantes em volta ali na sala. Então, a gente tem que considerar sempre que não é somente a mesa o alvo, o objeto da nossa captação, e sim as áreas em volta. Então, mostrando soluções adequadas para estes casos. Algumas características de uma huddle room. Estou usando o termo em inglês, tá? Porque fica mais fácil a gente todos identificarem o que é. Então, costumam ser de baixa complexidade, são espaços para colaboração rápida, porém precisa ser eficaz. O espaço na mesa é limitado, então a gente tem que considerar a mobília também do local para projetar a solução. Por exemplo, um microfone de mesa, onde a mesa costuma ser limitada e muito usada, não seria a solução ideal. E é muito comum hoje em dia o uso de dispositivos pessoais, não só computadores, como aparelhos de telefone móvel, e muitas vezes existe um computador na sala, e também nesse caso aí existe uma necessidade de conexão com internet ou rede interna, e controles simplificados somente para unir ali displays, a parte do áudio e até, quem sabe, a iluminação ou cortinas. Então essa é uma sala huddle room com Biamp. Agora nós iremos colocar os elementos aí que a gente propõe para uma sala como essa. Primeiro um DSP, nós estamos vendo aqui um DSP de arquitetura fechada, chamado Biamp Devil. É muito interessante esse produto, ele faz muitas coisas com alta qualidade, porém com configuração mínima, não há programação. A configuração é muito simples, existe interface web para configurar, então o time da reunião pode usar com muita tranquilidade, sem qualquer necessidade de configuração, somente conectar, já tendo sido previamente configurado. Então aqui, colocamos aqui também um microfone pendente de teto, muito interessante. O que a gente vê aqui é um microfone com tecnologia Beam Tracking, que contém 8 cápsulas, e ele tem uma caixinha em cima, onde é o DSP dele. E no caso desse produto sendo mostrado, ele contém, se vocês conseguirem enxergar, tem um conectorzinho amarelo ali. Então é uma coisa altamente inédita, muito interessante, que hoje então nós temos um microfone com um amplificador interno, que pode sim serem ligados às caixas de som nesse amplificador, e toda a troca de sinais ocorre via AVB, também com quase zero configuração, muito simples de usar e configurar. Isso torna tudo muito simplificado para projetar, para demonstrar para o cliente e até mesmo para instalar, com apenas um cabo de rede sendo usado, nesse caso. Então, a solução Huddle Room com o processador de conferência Devil é considerada uma solução tudo em um.
trabalha com os mais variados tipos de comunicação unificadas do mercado, podem ser configurados e a maioria já tem configuração pré-estabelecida. Você vai ter múltiplas opções de microfone, sendo pendentes, sendo microfones de forro e diferentes modelos de microfone de mesa. O Devil pode ser usado com BYOD, que a pessoa traz o seu dispositivo, ou com um computador dentro da sala. Ele faz a ponte de conexões e processamento. E ele contém conectividade USB, sendo USB para áudio ou para áudio e vídeo, e também vídeo HDMI e Bluetooth em alguns modelos, permitindo fáceis conexões até mesmo do aparelho celular com o sistema. Desculpem. Então agora vamos passar para algumas características de salas médias ou grandes. Então esses espaços muito comumente são muito disputados. Então, é comum ter agendamento, um sistema à parte de agendamento, integrado com Outlook, com Google, para saber o que está acontecendo lá. A mesa costuma ser centralizada, no entanto, é comum haverem participantes em volta da mesa, o que a gente precisa observar na hora de escolher a solução de microfone e de sonofletores para cobrir todos e não somente aqueles que estão na mesa. A comunicação unificada geralmente é hospedada na sala, com o uso de codecs e outras soluções. E, além do uso da solução da sala, também dispositivos pessoais são usados e tem que ser muito facilitada a utilização e conexão deles. E existem variados requisitos nesse tipo de sala, sendo os mais diversos, como cortinas, sensores de presença, múltiplas conexões de mesa e de parede e assim por diante. Então a Biamp oferece soluções de áudio para todas as salas, todos os tipos de sala, independente do tamanho, e começando com microfones, que são os modelos Tezira Parlé. Aí nós temos um microfone de forro ligado ao DSP com amplificação para aos sonofletores da sala. Temos aí então um sonofletor da linha de sono, IC6, sonofletor muito interessante, um lançamento da Biamp. Nós vamos olhar um pouquinho mais para ele adiante. E temos aí um DSP do modelo Tezira VT4, que vai lidar com toda a questão complexa de regras e processamento de áudio, até mesmo conexões de controle de entrada ou saída. Entra aí também um controlador HD1, que é um dispositivo de descagem por rede, super fácil de configurar, com as configurações completas de telefonia, como agenda e diversas outras funções ligado em rede. E entra aí também uma interface de comunicação unificada chamada EXT, e aí vamos falar dela um pouquinho mais para frente, e ela torna aí bem prático e fácil a conexão de dispositivos externos, até mesmo celular. Ok? Seguimos aí então. Todos esses componentes são unidos, são conectados em uma só plataforma, um software para falar com tudo, e até mesmo a parte de vídeo pode entrar aí também dentro do mesmo software, mas não é hoje o tema, que é o sistema Tezira Lux. Mostramos aqui agora então um DSP, um equipamento de processamento digital de sinais de arquitetura aberta, que se torna então o cérebro das salas de conferência, até mesmo podendo receber e fazer a automação da sala com diversos tipos de conexões eletrônicas. Então permite ajustes, configurações e monitoramento do áudio em diferentes espaços. Então você pode ter mais de um espaço dentro de um mesmo processador com um só controle. E ela serve como interface de conexão e de controle para a comunicação unificada geral da sala. Então suporta interface USB de áudio, esse equipamento suporta telefonia analógica ou VoIP, tem AEC integrado, tá, nas entradas, e possui, então, dentre outras funções, a redução de ruído ativa, lidando com o ruído ambiente da sala ou o próprio ruído que é feito na hora da conferência. Temos aí então um Tezira AVB VT4 mostrado. Um exemplo muito interessante aqui que a gente consegue fazer com a Biamp é que é possível fazer 6 salas de conferência plenas de funções usando somente um processador Tezira
AVB-CI, no caso aí, e um switch AVB. Tá? Que o switch, inclusive, pode lidar com outras conexões de rede, incluindo a conexão de transporte de áudio e vídeo AVB. À direita temos aí um exemplo de como é uma dessas salas. Então ela inclui aí um XUBT, que é a conexão Bluetooth ou USB áudio. Temos aí 2 microfones pendentes TCM e uma caixinha acima que é o TCM1A, que contém amplificador, e a outra TCM1EX é uma extensão, sendo que é possível ligar até 3 microfones dessa forma, na conexão AVB. E os próprios alto-falantes de sono da sala, que são ligados juntos ao microfone. Lembrando que essa é uma tecnologia muito nova, é algo que alguns anos atrás a gente nem imaginaria ter algo assim no nosso mundo do áudio, como por exemplo o amplificador PoE. Falar um pouco de microfones aí, que é extremamente delicado, extremamente difícil até de lidar com a microfonação dentro de uma sala, é algo que tem que ser dada muita importância. É o primeiro elemento onde começa o seu sinal de áudio. Então, na cadeia de gravação de áudio, como exemplo, a gente considera o começo de tudo o próprio instrumento e o músico que toca o instrumento, e após isso o microfone que vai transformar o som acústico em som eletrônico, em sinal eletrônico. Determinar a quantidade de colocação de microfone é uma ciência, é muito mais difícil do que parece. A gente costuma não dar tanta atenção a isso, falar assim, coloca 2 lá, tá tudo certo. Mas para ter alta qualidade é preciso sim ter muito cuidado com isso, tratar cada caso como único. Quando a produtividade dessas reuniões, conforme a gente viu lá naquele exemplo de microfone estrela, é muito atrapalhada se os participantes se sentirem presos ao microfone. Então a gente vai falar em breve aí de como a Biamp consegue resolver esse problema. E então, como a gente mencionou também, há casos onde o microfone de mesa ocupa o espaço da conferência ou de coisas como notebook, papéis que são usados, tá? E agora também, para terminar esse tópico, eu vou convidar vocês a conhecer o calculador de microfones Parler da Biamp. É uma ferramenta muito interessante. Nós devemos sempre usar para verificar quantos e como são os microfones a serem usados. Vocês podem ir lá nessa ferramenta e colocar uma sala de exemplo, qualquer que vocês criam, inserindo todos os dados. E por último, eu vou chamar a atenção por uma coisa muito importante. Essa ferramenta da Biamp, lá no final da página, ela vai te fazer ouvir como soa essa sua sala. Se a acústica é pobre, média, boa ou ótima, você pode colocar lá no fim e ouvir o resultado dessa sala. Isso é muito interessante, a gente vai ver que se a acústica é média, até média ou até boa, isso é extremamente audível para quem está do outro lado. Tá? E vocês então poderão nessa ferramenta escolher ali a acústica da sala, qual é a estimativa, e também a distância que você está do microfone, e assim poder ouvir qual é o resultado. E não se engane, é bem realista o que está lá. E então vocês podem até mesmo colocar uma sala que vocês já fizeram e ouvir o que vai ouvir o participante remoto. Por isso não faz muito sentido ter muita tecnologia, muito valor investido, se as observações todas que a gente está falando não forem seguidas. A gente vai então nivelar a sala pelo elemento mais fraco. Portanto, ouçam lá e vocês vão se surpreender o quão bom ou ruim pode ficar o resultado dependendo da acústica e da distância do microfone. A Biamp criou um sistema de microfonação, ou podemos chamar de microfone, mais inteligente para esses casos. O microfone comum foi elevado a um nível bem mais alto, onde os 40 anos de experiência de processamento de sinais de conferência da Biamp foram utilizados para criar um microfone único no mercado, extremamente interessante. Bom, graficamente nós iremos ver aí o que acontece com esse microfone. Embora o desenho seja bastante simples, o que ocorre aí é que a formação de raio do microfone, ela segue o participante, independente de onde ele estiver. Ele pode andar em volta da sala, ele pode se levantar, pode se abaixar, e o processamento todo inserido nesse produto irá fazer com que dinamicamente o microfone siga o locutor. À esquerda aqui, o que nós vemos nessa foto é uma visão do software Tezira, trabalhando com 3 microfones, e ele demonstra
num plano horizontal, azimuth, qual cápsula está sendo usada no momento, e isso ocorre dinamicamente, e mesmo que vários locutores falem ao mesmo tempo, as cápsulas serão ativadas e irão seguir exatamente a origem daquele som que sai da voz do locutor. BiAmp, então, criou a resposta para isso. Coloco que os microfones, os competidores têm microfones muito bons também, muito interessantes. No entanto, hoje, os microfones dos competidores fazem com que o feixe, o raio que é criado no beamforming, determine onde os locutores devem estar. E nós achamos que esse não é o melhor caminho. Tá? Com os microfones BiAmp, com a tecnologia Beam Tracking, o locutor, a voz do locutor falando, determina onde os feixes serão direcionados dinamicamente. Então, não vou me adentrar muito nesse tema, mas eu quero que vocês percebam a diferença que há na tecnologia da BiAmp em relação a competidores que também fornecem a tecnologia BIM de formação de raios, ou line array de microfone, como prefiram chamar. A família de microfone Parlé Beam Tracking, então, possui diversos feixes, diversos raios de captação que rastreiam ativamente as vozes, até mesmo se o locutor virar de frente para a parede ou de uma lousa. Então, eles permitem liberdade de movimento durante a reunião, a liberdade total. Nós temos aí uma foto onde a pessoa fala e escreve numa lousa ao mesmo tempo. Isso, na verdade, não causa qualquer diferença audível para quem está do outro lado. Você ouve com extrema qualidade. As opções de microfones Beam Tracking são disponíveis para a linha Devil e Tezira por completo. Existem múltiplas opções de montagem, sendo forro, pendente e mesa, de mais de um tipo. E aí nós temos aí os exemplos do microfone. Primeiro, à esquerda é um microfone TCM-X, recém-lançado, contém 16 cápsulas, ou como se fossem 16 microfones, e ele forma 4 zonas de 90 graus cada, tendo uma ampla captação da sala. À direita, TCM1 e DCM1 são os modelos que foram lançados inicialmente, contêm 8 cápsulas e formam 3 zonas de 120 graus cada. Nós estamos vendo os 3 tipos aí, um tipo de mesa e 2 tipos pendentes, sendo um branco e um preto. Não vamos adentrar muito em detalhes, mas nos procurem, nos chamem aí para maiores detalhes, e vamos ter à frente aí um webinar somente para falar dessa tecnologia que é bem nova e bem interessante. À direita, finalizando, um microfone TTM-X, que também contém 16 cápsulas, 4 zonas de 90 graus, e serve para ficar em mesa, além de que é muito discreto e elegante. Aí foi a linha Parlé Beam Tracking. Para telefonia, ou seja, conferências apenas com áudio, eu vou mais uma vez destacar que a BiAmp é líder em implementações VoIP desde muitos anos atrás. Enquanto as outras marcas ainda não apostavam muito nesse tema, a BiAmp já usava alta tecnologia para fornecer as melhores reuniões em VoIP, ou PSTN. A solução de conferência VoIP da BiAmp é certificada com os principais sistemas, como nós vemos no gráfico à direita. Então, já existem presets pré-estabelecidos para a grande maioria das marcas aí do mercado que lidam com codecs de conferência. Então, isso aí facilita muito a configuração e o comissionamento desses sistemas. A BiAmp possui excelentes notas técnicas para configurações, troubleshooting e todo tipo de necessidade dos usuários. Existe o site da Cornerstone, que é um site da BiAmp, é um fórum de ajuda que é excelente qualidade, tem coisas muito avançadas lá. Convido todos sempre a estudar e pesquisar esse site. Então, repetindo, Cornerstone. E o suporte da BiAmp é nível mundial, tem em todo mundo, é de alta qualidade. As pessoas como eu que dão suporte são treinadas exaustivamente, são sempre testadas em relação a isso. Então, tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, você vai ter um suporte de altíssima qualidade que é integrado, ok? Implantação VoIP tradicionalmente é sempre algo um pouco delicado quando a gente fala da união do integrador AV, que projeta e instala tudo isso, com o administrador de TI que fala outra língua, vê outros detalhes. Então,
É muito comum, então, que exista lá um engenheiro que mexe com AV e que sabe programar e fazer tudo no Tezira, e que, ao mesmo tempo, o sistema desse integrador AV vai depender e se falar com o TI da edificação. Então, essa expertise vai, então, pertencer ao cara do TI, e a comunicação entre eles, a interface sempre é muito complicada. É uma coisa muito delicada e até muitos engenheiros AV hoje estudam rede o mais que eles podem, somente para poder falar a mesma língua do cara do TI e assim tudo ser facilitado. O que há entre eles é um hiato, é algo que muitas vezes é obscuro para que haja entendimento. A solução VoIP da Biamp, na linha Tezira e Devil, traz uma interface web muito prática, muito interessante, um site que é um software chamado SageView, que ele traz então a união do mundo do TI com o mundo do AV, de forma que ele é uma plataforma para realizar diversas configurações VoIP e outras do sistema, mas sem ter que entrar no software Tezira, que é muito complicado, muito cheio de coisas para o cara do TI. Então hoje você pode fornecer para a pessoa do TI, que é quem entende de todas as configurações de VoIP, a possibilidade de configurar, monitorar e uma série de outros detalhes dentro de uma plataforma simplificada e completa, que vai então falar a língua do cara do TI, ao mesmo tempo que também é acessível para o pessoal do AV. Então isso é muito interessante, vamos em algum momento fazer um webinar sobre isso, porque não existe em outras plataformas com essa simplicidade e eficácia. Então esse slide agora mostra então qual é essa interface do mundo do AV com o mundo do TI. E ali tirando esse ato que existe, utilizando o software SageView da Biamp e colocando boa parte da coisa para a linguagem do TI, tá? Então ali a gente vai, então, de certa forma, ter uma folga, permitindo que o cara do TI mexa onde só há o que interessa para ele e nada mais. Isso facilita muito a interface. Apresentamos então aí um controlador da linha Tezira, que é um discador, na verdade, muito mais, né? Porque ele tem muitas funções aí que podem ser configuradas pelo programador de Tezira, mas que para o usuário da sala são extremamente fáceis e familiares, sendo que é basicamente um aparelho telefônico digital avançado. Pode armazenar a lista telefônica com entradas manuais, então o próprio usuário pode inserir, tem controles de mudo, volume do toque e diversos botões de controles personalizáveis que você coloca para cada situação ali as funções. A seleção de plataformas aí de soft codec para o C são diversas, tá? Você pode integrar aí qualquer um desses fornecedores aí. E, por exemplo, com a linha Devil isso vai funcionar dentro do computador, né? Que vai fazer a vez do soft codec, ou então com a linha Tezira, isso tudo será configurado dentro do software, ou até mesmo do SageView, que a gente acabou de assistir. E então isso pode aumentar muito a colaboração entre eles. E então uma novidade para a Biamp agora é que existe integração avançada entre o Hangouts Meet Hardware, que é um hardware da Google, que é muito usado em conferências, principalmente quem usa os serviços do Google, né, aí G Suite e outros, pode integrar com bastante eficácia o Hangouts Meet Hardware com os dispositivos Biamp de forma simplificada. Então chegamos agora aí no XUBT, tá, um equipamento extremamente interessante, simplificado, que é uma interface USB e Bluetooth via AVB. Então ele troca sinais com o Tezira via AVB. O AEC, então, como ele funciona de interface UC, o AEC então está presente dentro do processador. Ele integra com o AEC, que é o cancelamento ativo de eco da sala. Ele pode silenciar o suporte à sincronização para plataformas UC selecionadas e permite então estender conexões de áudio USB à mesa para o suporte de BYD. Então você pode simplesmente encaixar ele embaixo da mesa, desculpem, e pode conectar perfeitamente a um telefone celular, que vai então servir de plataforma, microfone e alto-falante para o sistema de conferência, né? E ele então, ele é uma interface simples, mas bem avançada,
e ele pode então ser utilizado como Bluetooth, conexão USB áudio. Ele vem com 2 tags NFC para você colocar na sala. Então, para telefones celulares que têm NFC, basta então aproximar o tag do aparelho celular e aí a conexão vai ser extremamente facilitada, sendo que a gente sabe que às vezes é um pouquinho complicado ligar um Bluetooth. Tem casos que demoram, é um pouquinho chato, mas no caso do XUBT você tem tags NFC que vão tornar isso praticamente imediato. E continuando, né, a gente vai passar aí então para um slide aí, é bem simples de se ver, mas tem uma tecnologia extremamente avançada. Sim, é um tema para se falar com maior detalhamento em outro webinar, porque tem muita tecnologia aí. Há pouco tempo atrás isso não existia. Então, a gente vai ter aí então amplificadores que são alimentados por energia PoE, ou Power over Ethernet, e não requerem aí fontes nem nada. Então, a instalação desses amplificadores é extremamente rápida, barata. Como nós vimos anteriormente, ele pode então conter o microfone já, o microfone Beam Tracking junto no mesmo dispositivo. Esses microfones, esses amplificadores, desculpem, eles são de baixa potência, no entanto, é suficiente para salas de conferência. Hoje os sonofletores são muito eficientes, então a potência que eles fornecem é baixa, no entanto, é suficiente para atender diversos tipos de sala de conferência. E a tecnologia da Biamp possui um modo burst dinâmico que consegue fornecer uma quantidade bem maior de potência por um determinado tempo que ela se faz necessária, como alguns picos ou um microfone que caiu na mesa. Isso gera um pico e o amplificador tem um modo burst que consegue atender a esse pico dependendo do tempo elétrico da frequência. Por exemplo, frequência de 50 Hz possui o tempo elétrico de 20 milissegundos, então você pode sim trabalhar com essa potência burst dentro desse tempo em específico que ele vai atender perfeitamente. Uma grande novidade que foi muito comemorada aí por todos é o lançamento de alguns sonofletores da Biamp. Nós temos aí como exemplo então um sonofletor de sono, o IC6. Ele é um sonofletor de teto especialmente timbrado para conferência. Ele tem um padrão de cobertura largo, então permite a utilização de menos alto-falantes por sala. Tem uma cobertura muito homogênea em diferentes frequências. Ele possui guia de onda na frente, como nós vimos aí na frente do alto-falante que foi mostrado. E é muito interessante porque ele pode então ser ligado por cabos de rede e não mais cabos de caixa, que são caros em relação ao cabo de rede. E o amplificador dele, esse modelo que nós estamos vendo abaixo, ele vai ser instalado na própria traseira do alto-falante, conforme mostra a ilustração, o que traz extrema simplicidade, facilidade na utilização, e até mesmo o fato de usar um cabo categoria vai fazer essa instalação ser bem reduzido o custo, ser rápida. Então a instalação rápida e eficaz também reduz custo, e a gente está diante aí de uma nova era, porque também, até onde eu me lembro, há pouco tempo atrás não existia esse tipo de produto, né, que é muito interessante. Então esse alto-falante já está sendo enviado, já pode ser comprado e especificado por vocês, e procurem a gente para ajudar em tudo que a gente puder em relação a conhecer esse produto. Como nós falamos lá no começo, um fator extremamente importante que deve ser sempre observado é em relação ao acondicionamento acústico dessa sala de conferência, ou, em outras palavras, a privacidade que vai haver dentro dessa sala. É extremamente comum a gente ir em lugares e ver que quem está fora da sala de conferência consegue basicamente ouvir tudo que é dito lá, e por mais que isso possa parecer não tão importante, podem haver problemas seríssimos que decorrem do fato de alguma pessoa não autorizada ter a capacidade de ouvir o que está sendo dito dentro de uma sala de conferência, seja uma sala da presidência ou qualquer tipo de sala. Então, para isso, a Biamp comprou uma marca líder mundial, não só em vendas como em tecnologia, que é chamado Cambridge Sound Management. E a Cambridge fabrica um produto que é específico para salas de conferência, que é esse que nós estamos vendo aí, o QT Conference Room Edition, e é uma solução de mascaramento de som
para trazer privacidade na sala, em salas onde não pode ser feito tratamento de bloqueio acústico, como paredes, forros acústicos. Em todos esses lugares onde há a preocupação de privacidade e aonde se verifica que o tratamento de acondicionamento acústico vai ser muito caro, vai trazer quebra-quebra e tudo mais, existe então uma solução eletroacústica de mascaramento de som que vai garantir a privacidade dessa sala com a utilização de um sistema patenteado e científico, muito interessante também, muito fácil de instalar. A Cambridge também possui produtos diferentes desses que podem permitir colocar som ambiente junto ao mascaramento e chamadas também. Então é muito simples de usar, simples de instalar, você pode manter a reunião privada com o toque de um botão, não tem maiores ajustes que o usuário precisa fazer e também nem para configurar. Tá? É um produto simplificado, muito eficaz, que traz a tecnologia patenteada, especificamente para bloquear o entendimento das vozes. Até eu peço desculpa, tem um termo aí, vazamento de vozes, mas o termo correto é bloquear o entendimento dessas vozes. Então, em certos casos onde vaza muito, até você consegue até perceber que alguém está falando algo dentro da sala, no entanto, é impossível entender qualquer palavra do que está sendo dito. Então, isso aí é um complemento simples para a solução de videoconferência Tezira ou outras. Nós iremos falar em breve aí um webinar sobre a Cambridge Sound Management em específico, mas é um produto extremamente interessante, uma tecnologia relativamente nova no Brasil, ainda pouco usada, que tem um potencial gigantesco para ser usado, mesmo em locais que não têm implementação áudio e vídeo, e escritórios simples a bem sofisticados, ok? A gente falou um pouquinho aí do SageView, que é um software muito interessante, permite aí o trabalho dentro do sistema Tezira ou Devil pelo administrador de TI ou então por um usuário não tão avançado ou certificado em Tezira ou Devil. E ali você tem uma série de ferramentas que ele fornece, como existe uma API para integração em sistemas de gerenciamento de rede, você consegue criar interfaces customizadas, fornece todo o feedback visual sobre a integridade do sistema como um todo, claro, tudo que está em rede, né? E tem a capacidade de dar manutenção, monitoramento e também de configurar dispositivos, repetindo até por pessoas que não são certificadas em DSP de arquitetura aberta, e pode então dar níveis de acesso, bloquear ou limitar para ter segurança completa, e permite agendar tarefas de manutenção, também gerando logs do sistema AV para o pessoal do TI, para o pessoal do BMS do prédio. Então é muito interessante porque hoje a gente consegue dar ou compartilhar a manutenção e gerenciamento do sistema, não só com o cara do AV do prédio, mas o cara do TI e o cara do BMS, que é o controle predial, podem todos eles estarem monitorando as reuniões e o funcionamento de tudo isso para um baixo tempo de inatividade. É muito interessante, convido a todos a baixar e testar esse software. Então, aí já chegando um pouco mais para o fim, a gente, mais uma vez, coloca que a Biamp está cumprindo o compromisso, a hora dito aí para todos os usuários. Otimizar o áudio para obter a melhor experiência de chamada, sempre com muita atenção, muita particularidade, cada projeto é fornecendo desempenho superior via interação dos componentes, então os sistemas de diferentes disciplinas se falam, filtrando o ruído de fundo, mantendo o foco nas vozes, que é o algoritmo Speech Sense, patenteado pela Biamp. Existe um vídeo no canal do YouTube da Biamp que mostra com muito detalhe o algoritmo Speech Sense trabalhando. Então a pessoa no vídeo está numa conferência, primeiro sem ligar o algoritmo, ela começa a digitar, fica aquele tic, 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 e ela começa a mexer em papéis, então sai o barulho do papel. Ela bate a mão na mesa, isso sai pelo microfone, isso tudo atrapalha muito. Então a gente pode ver o algoritmo funcionando. Assim que ela liga, simplesmente esses sons desaparecem para quem está ouvindo. Então as soluções são completas, são escaláveis, são econômicas, inclusive no sentido de que na Biamp você pode comprar exatamente aquilo que precisa, sem ter que estar pagando por diversas funções a mais que não serão usadas, como é o caso de alguns concorrentes.
Bom, eu queria agradecer o Daniel pela excelente explanação. E, na verdade, eu até, falha minha, não fiz a introdução. O Daniel, ele é hoje especialista aqui na Lecran, nessa área de áudio e vídeo, nosso gerente de produto, né? CTS também. Então, quem já conhece o Daniel ou conhece aqui a Lecran, a maioria, quase todos esses produtos que ele já falou, nós temos aqui instalados no showroom da Lecran. Se vocês quiserem conhecer os produtos pessoalmente, fazer uma demonstração, a gente mostra para vocês. Queria abrir esse espaço agora para perguntas. Aí vocês têm um campo dentro aí do sistema, né, do GoToMeeting, para colocar perguntas se tiverem. Caso não tenha nenhuma pergunta agora, vocês vão receber um e-mail entre hoje ou amanhã com o link para vocês fazerem o download dessa apresentação, poderem assistir depois, né, novamente, e também os handouts, ou seja, o material, né, em PDF para vocês poderem baixar e ter à disposição. Então, nós temos aí ainda 9 minutos e caso vocês tenham interesse, pode fazer perguntas. Se não, espero que tenham gostado e que, né, nós possamos nos encontrar novamente aí no próximo webinar. O nosso próximo webinar, muito provável, será sobre mascaramento de som, né, essa linha da Cambridge que o Daniel comentou. E nós vamos fazer a segunda e terceira parte desse assunto de projetando a sala de reuniões com assuntos bem mais técnicos, indo mais tecnicamente no assunto. Hoje foi apenas uma introdução das possibilidades, das soluções que existem hoje dentro da Biamp para salas de reuniões, de conferência, e depois nós vamos mais tecnicamente, ou seja, para aqueles que queiram realmente entender como realmente fazer o projeto em si. Então, obrigado aí. Estamos aqui ainda nesses próximos 8 minutos, caso vocês tenham perguntas. Obrigado, Marcel. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu acho que é bem relevante, então a gente está começando aí, através da Biamp, das marcas, até mesmo Kramer, a fazer webinars em português com temas avançados. A gente pretende continuar isso ao longo dos anos até, e sempre foi muito delimitador aí para os técnicos, engenheiros aqui no Brasil, a questão de haver muito material em inglês, porém pouquíssimo em português. Então a gente vê muitos casos aí ao longo dos anos onde até mesmo os próprios usuários finais de mesa de som ou de algum outro tipo de equipamento, eles mesmos gravam na hora do uso ali um vídeo, às vezes muito simples e com baixa qualidade, porém muito útil para os usuários que falam português. Então, a gente tem orgulho e alegria em estar começando aí uma série de treinamentos ou webinars, né, em português, para que possa atingir a grande, enorme parcela do público aqui no Brasil. E estejam sempre à vontade para nos mandarem temas que vocês querem falar, ou fazer perguntas diversas. E aí agora o que a gente vai começar a ter documentos de alta qualidade, avançado, em português, para uso geral aí. Tá? Então agradeço muito o tempo de todos aí e procurem a gente com qualquer dúvida e até o próximo webinar. Tem alguma, acho que eu tive uma mão aqui, uma solicitação, acho que foi a Suelen. Se você quiser escrever, Suelen, talvez seja preferível a falar. Se você tiver interesse em fazer uma pergunta, uma colocação. Se mais alguém tiver também, aproveitem o espaço aqui de perguntas, né, para colocar a sua pergunta, ou espaço de chat também, de bate-papo, para colocar alguma observação. Ok. Bom, de qualquer forma, no e-mail que vocês vão receber com os links para download, terão lá também a possibilidade de questionamento, de fazer novas perguntas, caso surjam dúvidas depois. Nós vamos passar nesses mesmos e-mails os contatos do Daniel,
de todos nós aqui da Lecran, para vocês, a partir de agora, terem esse canal, né, de comunicação direta com a gente. Agradeço mais uma vez, agradeço ao Ernesto Montanhês, que é o diretor para a Latinoamérica da Biamp. Alguns de vocês talvez conheçam o Ernesto, mas agradeço bastante não só o suporte que a Biamp tem dado para nós aqui no Brasil, nessa retomada de negócios da Biamp aqui no Brasil, através da Lecran, mas também por todo o suporte e por nos facilitar essa plataforma de webinar. Obrigado e até a próxima.